Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e faço parte, né, desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Nós somos um dos amigos de Jesus. E eu estou aqui em São Paulo, né, capital, e estou participando com você aqui nesta semana, né, tratando sobre o devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje nós estamos na semana 40, domingo, né? E o título dessa devocional é Sobre ser possuído pelo Espírito. Sobre ser possuído pelo Espírito. Lucas 24, 49 e Atos 2, 37 a 39. Então vamos ver esses dois textos. O primeiro deles está lá em Lucas 24, 49, que diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o próximo texto está em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 39. Diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Muito interessante, né, quando nós lemos esses textos, né, que é citado aqui na devocional, porque eles vão continuar, né, nos falando sobre o Espírito Santo, sobre essa promessa que Jesus falou que nos enviaria, né, nós recebemos o Espírito, e o que que o Espírito Santo faz na nossa vida. Vamos lá. Então, a devocional diz assim: a pessoa do Espírito Santo no cristianismo é tão importante que devemos dedicar mais uma semana a ela. A igreja, em grande parte, tem tentado ignorar o Pentecostes e resolver seus problemas sem a sua marca distintiva. Consequentemente, está se desgastando perante os problemas cotidianos. Se os discípulos também tivessem ignorado o Pentecostes, nunca mais teríamos ouvido falar deles. Eles teriam se afundado nos próprios problemas. Um rio na Califórnia segue em direção ao mar, mas nunca chega lá. Ele se perde nas areias. A vida espiritual de muitos é assim. Começa na direção certa, mas se perde nas areias do entorno. Não chega ao destino, o destino da transmissão. Ele não chega do outro lado. Ele não chega porque não nos tem. Halford Lucock afirmou que, quando um respeitável cristão de classe média se torna cristão, isso vira notícia. Quando os discípulos se renderam ao Espírito Santo no Pentecostes, isso se tornou notícia. Boa notícia para o mundo. E pode acontecer novamente agora conosco. Contudo, fica a pergunta: todo cristão de fato possui o Espírito Santo? A resposta é sim. A diferença talvez esteja nisto, no novo nascimento. Você tem o Espírito Santo. Na plenitude, o Espírito Santo tem você. Então, no novo nascimento, repetindo, né? No novo nascimento você tem o Espírito Santo. Mas na plenitude, o Espírito Santo tem você. Antes do Pentecostes, os discípulos possuíam o Espírito Santo. Mas depois do Pentecostes, o Espírito Santo os possuía. Em Gálatas capítulo 5, 16 a 18, há três estágios: a vida do Espírito, o desejo do Espírito e a direção do Espírito. Então vamos ler esse texto também, Gálatas capítulo 5, 16 a 18, para a gente compreender, né, o que o Stanley Jones está falando aqui. Então Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele continua então no devocional, dizendo: a vida do Espírito é a nova vida. A vida do Espírito é a nova vida introduzida em nós pelo Espírito. O desejo do Espírito é a nova vida brotando periodicamente em ações fervorosas. A direção do Espírito é o Espírito Santo exercendo controle permanente sobre os poderes e capacidades que lhe rendemos. Aí vem a oração, né, que a gente sempre tem aqui, que o Stanley Jones coloca. O Espírito do Deus vivo, ou melhor, ó Espírito do Deus vivo, encontrei a vida por meio de ti. E às vezes ela brota em uma paixão pelas almas e pelo sacrifício. Mas quero, acima de tudo, que tu tenhas perpétua influência sobre mim, uma posse e um poder contínuos. Em nome de Jesus. Amém. E a afirmação do dia: hoje serei salvo, habitado e dirigido pelo Espírito, porque obedeço a Ele. Interessante, né, a maneira que o Stanley Jones aborda essa questão aqui, do Espírito Santo. Ele continua, né? Semana passada tratou sobre o Espírito, e disse, vamos dedicar mais uma semana a isso. E aqui ele fala sobre sermos possuídos pelo Espírito Santo, né? Uma coisa é termos o Espírito Santo, outra coisa é sermos controlados pelo Espírito Santo. E é essa ênfase que ele vai dar. E até ele coloca, diz, olha, muitos cristãos hoje, né, uma boa parte da igreja, ela não tem conseguido realmente atuar, né, testemunhar da maneira que ela deveria, ou espalhar esse amor de Cristo, né, demonstrar esse amor de Cristo como realmente a igreja teria que fazer, porque ela não compreendeu essa importante, né, ação do Espírito Santo nos controlando. Então nós muitas vezes pensamos em que recebemos o Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo comigo. Quando eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, e aqui ele é muito claro nisso, né? E a palavra de Deus é clara nisso. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Mas existe também um momento que nós temos que entender que não basta eu ter o Espírito Santo. Eu preciso deixar que o Espírito Santo tenha, né, não apenas eu ter o Espírito, mas que o Espírito Santo me tenha. O Espírito Santo tem o controle total sobre a minha vida. Que eu seja possuído pelo Espírito Santo. Essa palavra possuído às vezes soa estranho para nós, né? Mas possuir no sentido de que tem que chegar um momento na minha vida e na sua vida que nós temos que deixar realmente o Espírito Santo controlar todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, não é? Como a gente aprende muito no permanecer em Cristo, né? O que que é permanecer em Cristo? É quando nós deixamos Cristo viver através de nós. Quando nós estamos deixando, né, o nosso eu, né, estamos deixando a nossa vida pessoal assumir o controle, nós deixamos ela de lado e deixamos que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Quando os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, tudo que eu penso, que eu faço, eu vou fazer não porque eu penso, eu acho que tem que ser assim, mas porque eu estou ouvindo Cristo e deixando Cristo controlar toda a minha vida. Então esse texto, né, que nós temos no devocional de hoje é muito interessante, né? Eu queria que você pensasse, você refletisse nisso, né? Que não basta termos o Espírito, mas temos que deixar que o Espírito Santo tenha, né, o controle total sobre a nossa vida. E aí ele coloca aqui, né, na devocional como um importante ensinamento que nós recebemos do Pentecostes, né? Ele faz até uma comparação que os discípulos de Cristo, em algum momento, quando Cristo soprou, né, sobre eles o Espírito, eles receberam o Espírito. Mas o controle total do Espírito sobre a vida deles se deu no momento do Pentecostes. Essa é a abordagem, né, que o Stanley Jones faz aqui no livro. É para nós refletirmos, para nós pensarmos, né? Não sei como você tem entendido, compreendido isso, mas é importante, é decisivo que nós tenhamos essa consciência, que o Espírito Santo precisa ser o Senhor sobre a nossa vida. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Cristo, né? Porque o Espírito Santo é o próprio Cristo em espírito habitando
dentro de nós. Eu não estou entrando muito no texto de Gálatas aqui, que fala os 3 pontos, né, que fala sobre a vida do Espírito, o desejo do Espírito, aí sobre a direção do Espírito, porque na devocional de amanhã, né, aí, o Stanley Jones vai abordar mais profundamente esse aspecto lá de Gálatas, tá bom? Mas pensa nisso, né, e pergunta para você: "Será que eu tenho deixado o Espírito Santo de Deus controlar minha vida? Ou eu apenas tenho o Espírito Santo como algo mais na minha vida, mas não deixo ele ter o controle total?" Reflita nisso, amanhã nós continuamos.